Indaiá Notícias começa agora e na edição de hoje você vai ver: Gilberto Kassab participa de encontro com prefeitos da região. Lance duvidoso garante vitória do Taubaté sobre o Primavera no Gigantão. Clarinetista de Piracicaba vence o 14º prêmio Nabor Pires Camargo. Isso e muito mais você assiste agora no Indaiá Notícias. Sexta-feira, quem esteve na cidade de Indaiatuba foi o ministro da cidade, Gilberto Kassab. Ele veio encontrar com o prefeito Reinaldo Nogueira e outros 20 de cidades da região. O encontro aconteceu na tarde de sexta-feira, dia 24, na prefeitura. O ministro das cidades, Gilberto Kassab, veio com o objetivo de se encontrar com 20 prefeitos convidados de cidades da região e da RMC. De acordo com o prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira, a iniciativa é uma maneira de agilizar demandas e evitar viagens gestoras até Brasília. Em coletiva para a imprensa local e regional, o ministro falou que o encontro tinha como finalidade acompanhar as necessidades, ouvir reivindicações e os problemas reais da região. O ministro também comentou sobre o programa Minha Casa Minha Vida, considerado uma prioridade no governo e que já lançou as fases 1 e 2 e irá lançar a fase 3 em junho deste ano. Segundo ele, não haverá cortes no orçamento para a conclusão das obras e até 2018 o programa irá atender 25 milhões de pessoas, 1/8 da população brasileira. Na ocasião, Kassab também citou o apoio a projetos de saneamento e a gestão de recursos hídricos do consórcio PCJ. Ele é a favor e apoia. As reuniões ocorreram no gabinete e todos os representantes de municípios como Salto, Morungaba, Elias Fausto, Sumaré e Hortolândia foram atendidos. E hoje começou a campanha de vacinação contra a gripe. A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral. Se não tratada, pode levar a complicações graves. Por isso, a principal ação para prevenir esta doença é a vacina. Durante a campanha, devem ser imunizados idosos maiores de 60 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e crianças de 6 meses a menores de 2 anos. Para se vacinar, basta comparecer à uma unidade básica de saúde e levar carteirinha de vacinação e um documento com foto. A campanha vai até o dia 22 de maio. E a semana recomeçou, com isso é claro que os radares voltam a funcionar nas ruas da nossa cidade. Vamos saber aonde? Nessa terça-feira, os radares estarão na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo à Prefeitura, e na Avenida Presidente Vargas, próximo ao restaurante Caipirão. O horário de operação é das 6h30 da manhã às 11 horas. Já das 11h30 às 3h30 da tarde, os radares estarão na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo à sede da Guarda Civil, e na Avenida Presidente Vargas, próximo ao restaurante Caipirão. Das 4 da tarde às 8 da noite, os radares operam na Avenida Francisco de Paula Leite, próximo à sede do Procon, e na Avenida Conceição, próximo à Faculdade Anhanguera. E é importante lembrar de não ultrapassar os limites de velocidade nestes e em outros locais, colaborando assim com a segurança no trânsito. E no próximo bloco você confere: lance duvidoso garante vitória do Taubaté sobre o Primavera no Gigantão. Mais detalhes depois do intervalo. Não saia daí! E nesse final de semana aconteceu uma feira aqui na nossa cidade totalmente voltada para o setor da construção civil. Uma oportunidade para quem quer construir ou reformar. Quem visitou o pavilhão da Viber nesse final de semana pôde conferir uma feira totalmente voltada para a construção civil. A 4ª edição da Feira Construir, de Indaiatuba e região, inovou este ano, estendendo sua duração. Foram 3 dias de evento, de 24 a 26 de abril, possibilitando a vinda de mais visitantes.
Cerca de 35 expositores participaram com lançamentos, soluções inovadoras, tendências do ramo, explicações e demonstrações de produtos. Tinha de tudo: louças, pisos, porcelanatos, janelas e portas de alumínio, ferramentas, serviços de paisagismo e até caminhões. O evento gratuito teve 2 objetivos: reunir profissionais da construção civil e proporcionar uma troca de experiências, além da oportunidade de expor seus produtos e levar as novidades de diversos segmentos reunidas em um só lugar ao público interessado em construir ou reformar. A Feira Construir também contou com a participação da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Indaiatuba, a AEAI, de uma feirinha de adoção de animais e com um estande do projeto Clique Árvore da Secretaria de Urbanismo, onde, por meio de um cadastro, é possível ter uma muda de árvore plantada gratuitamente em frente à calçada da casa. Esta é a 4ª edição da feira e, segundo a empresa organizadora, este ano contou com a visitação de moradores de Indaiatuba e pessoas vindas de outras cidades como Porto Feliz, Salto, Elias Fausto e Itu. E vamos às notícias do esporte. O Primavera estreou na fase decisiva do Paulistão com derrota e arbitragem polêmica. No primeiro tempo, o time da casa estava perdido em campo e quase foi dominado pelo Taubaté, que teve 3 chances de abrir o placar, atrapalhadas pelas ótimas defesas da muralha primaverina Jefferson. Mas o Fantasma voltou ligado para a segunda etapa e as mudanças na equipe tornaram o jogo mais disputado, com ótimas chances de gol e o adversário neutralizado. Em um lance duvidoso, o camisa 15 Elivelton, que entrou na partida no segundo tempo, foi expulso. Um entendimento do árbitro como agressão. A torcida se enfureceu, mas não parou por aí. A poucos minutos do fim da partida, um pênalti marcado para o Taubaté selou o destino do jogo. Xará do técnico primaverino, Lelo, fez o gol da vitória. E nem adiantou Jefferson ir na área nos últimos lances. O placar ficou mesmo em 1-0 para o visitante. Torcida e jogadores saíram revoltados com a postura do juiz na partida. Com esse resultado, o Primavera está empatado com o próximo adversário, o Atibaia, ocupando a 3ª posição. O jogo dessa quarta-feira pode definir o futuro do clube na luta pelo acesso à Série A2. E esta semana tem feriado. E nesse dia, a Secretaria de Esportes irá promover mais uma edição do Circuito Esportivo 1º de Maio, um evento que celebra o Dia do Trabalhador e oferece uma série de atividades gratuitas no Parque Ecológico. Vai ter a 65ª Prova Ciclística 1º de Maio, com a largada em frente à Prefeitura, a 6ª Copa Indaiatuba de BMX na pista de bicicross, a apresentação da equipe de beisebol de Indaiatuba, festival de xadrez e uma caminhada de conscientização da população para o uso das vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência e idosos. E agora a gente confere como vai estar o clima para os próximos dias. Essa terça-feira será de tempo aberto. O sol predomina durante todo o período. Não chove e a temperatura varia entre a máxima de 28 graus e a mínima de 17. Já na quarta-feira, o tempo continua ensolarado, intercalado por algumas nuvens no céu. A temperatura ficará mais fria, máxima de 24 e mínima de 14 graus. E na quinta-feira, o céu nublado e o clima mais frio relembram a estação que estamos, o outono. A temperatura prevista será de máxima de 25 graus e mínima de 12. E no próximo bloco você confere. Clarinetista de Piracicaba vence o 14º prêmio na Bor Pires Camargo. Mais detalhes daqui a pouquinho. Não saia daí! E na sexta-feira, dia 24, o CIEI ficou muito musical e empolgante com a apresentação dos 10 finalistas do 14º prêmio da Bor Pires Camargo. Palco preparado e instrumentos montados.
A noite de sexta-feira estava cheia de ansiedade para os 10 finalistas do 14º Prêmio Nabor Pires Camargo. Entre eles, representantes de São Paulo, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Piracicaba e apenas um de Indaiatuba. O público prestigiou a competição, que proporcionou horas de deleite musical. Cada participante poderia apresentar 2 canções, uma para aquecimento e outra que efetivamente estaria concorrendo. Composições do patrono e criador do hino da cidade, Nabor Pires Camargo, soaram em clarinetes, contrabaixo, saxofone, violão e até bandolim. Em quinto lugar ficou o clarinetista André de Almeida, de São Paulo. Em quarto, o bandolinista Vitor Casagrande, e na terceira colocação ficou o contrabaixista Felipe Azevedo Moreno. O único representante da cidade, Weber Pereira Amarelli, tocou o saxofone soprano e garantiu o segundo lugar. E o grande vencedor do prêmio foi o clarinetista Luiz Gustavo de Barros Ananias, de Piracicaba, que belamente interpretou uma canção de Nabor Pires de Camargo e inovou. Chegou o momento do professor Olavo Furtado aparecer aqui para falar sobre assuntos do mundo corporativo no nosso quadro de Carreira e Negócios. Olá, eu adoro ser professor. Olha, eu tenho outras atividades profissionais. Eu sou daquela máxima que eu trabalho e eu dou aula. Só que, como qualquer profissão, às vezes eu não tenho vontade de trabalhar, claro. Mas nestas condições, quando eu estou sem vontade, eu penso que eu sou um profissional, que os alunos estão me esperando e que, obviamente, eu tenho um holerite que vai vir com um valor menor se eu não comparecer. Eu poderia ficar horas aqui dizendo coisas boas e ruins da profissão de professor. E poderia até dizer que ser professor aqui no Brasil é difícil e, em alguns casos, é até impossível. A mídia está cheia de exemplos disso. Afinal, a gente não está na Coreia do Sul, onde o professor tem um status de celebridade. Mas é um fato que educação é fundamental. Sim, claro que é. Educação é uma porta de entrada para subir socialmente e economicamente. Ela não é a única, mas é uma porta de entrada. Eu costumo dizer o seguinte, que ser educado não te deixa rico, mas te ensina a gastar. Mas é preciso tirar um pouco esse mito de que ser professor te faz diferente dos outros. Eu conheço muito diretor de empresa que sonha largar o cargo e viver de dar aulas. É preciso entender que o mercado educacional paga muito menos do que o mercado financeiro, por exemplo, ou o mercado de futebol. Aquela máxima de que nesse país jogador de futebol ganha muito, enquanto o professor não ganha nada, é um erro por causa da comparação. São mercados diferentes. É como dizer assim, que nos Estados Unidos, artista de cinema ganha mais do que professor universitário. Claro que ganha. Ganha milhões de dólares, inclusive. Eu só acho que o professor no Brasil não precisava ganhar como jogador ou artista de cinema, mas poderia ganhar o suficiente para viver. Tem professor que não consegue fechar as contas no fim do mês e ter uma vida digna. E isso sim é um absurdo. Outro ponto é o foco. O foco do professor é o aluno, mas também a pesquisa, escrever em jornais, em fazer entrevista, falar em público, falar na televisão, ou seja, tudo que seja espalhar o conhecimento que ele adquiriu no decorrer da vida. Esse é o foco. O professor é um propagador de conhecimento. E em tempos de internet, alguém que indica o caminho aonde é que esse conhecimento está. Eu gosto muito da história de 2 grandes homens brasileiros. O primeiro é o Mário Henrique Simons e o segundo é o Celso Furtado. O Mário Henrique Simons foi um excelente economista. Ele ganhou muito dinheiro no mercado financeiro e ele gostava e podia ser chamado de professor. O Celso Furtado, por sua vez, todos os dois já são falecidos, foi ministro de Estado, ele teve status de ministro de Estado.
um intelectual de altíssimo gabarito, reconhecido aqui no Brasil e no exterior. E depois de tudo isso, de ter feito parte do governo, ele voltou a ser professor universitário. Pois é, ser professor é como ser jogador de futebol, está no sangue. E para encerrar, eu deixo uma frase para você pensar aqui. Como o médico enfrenta a morte, ou o engenheiro a lei da gravidade, o professor ele enfrenta a ignorância. Só que tem uma vantagem em relação à morte e à gravidade. A morte e a gravidade são leis naturais imutáveis, elas não se mudam. A ignorância não. Esse é o trabalho do professor. Um grande abraço. E começaram hoje as inscrições para a oficina gratuita de roteiro e cinema com Marcos Otero. Uma oportunidade ao aluno de conhecer na prática todo o processo de uma produção audiovisual, da ideia inicial à distribuição. O curso terá 2 turmas com 15 vagas cada uma e aulas às quintas-feiras à noite ou aos sábados à tarde. A inscrição deve ser feita no Centro Cultural Vanderlei Pérez, lá no centro, e o interessado deve apresentar cópia do comprovante de endereço em Indaiatuba, uma foto 3x4 e doar um pacote de fralda geriátrica. E o Indaiá Notícias fica por aqui. Um ótimo começo de semana e a gente se vê amanhã. Eu espero por você!